Amém. Boa noite. Vamos ficar de pé. Aleluia. Talvez você possa dar um abraço no irmão e aproveitar e dar uma palavra de repreensão para ele. Irmão, você está mais gordinho. Você está comendo muito. Se eu me lembro do primeiro abraço aqui, você estava mais magro. Oi. Olá, irmão. Posso começar o culto, irmão? Tem um botão no irmão, quando você abraça ele, a boca dele começa a falar, né, irmão? Tipo, maravilha. Amém. Deus é bom, amém, irmãos? Quantos de verdade tem uma expectativa no coração para essa noite aqui? Eu tenho, na minha pequena experiência, aprendido que geralmente Deus fala com quem quer ouvir, não é verdade? Deus sempre fala, mas às vezes o problema não é que Ele não falou, é a gente que não ouviu. Não é? Então que o seu coração esteja aberto, que você tenha essa expectativa, não é? Para Deus usar aquele que vai ocupar aqui a palavra para abençoar as nossas vidas. Vamos pedir isso a Deus? Levante as suas mãos. E aí no seu lugar, levante a sua voz para dizer: Senhor, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, abençoado. Esses dias são tão raros na nossa vida. Passamos o dia inteiro nesse ambiente, com família, com colegas, com pastores, com irmãos, ouvindo, aprendendo, louvando, servindo e nos dedicando mais tempo, Senhor, a ouvir a Tua palavra, Pai. Todos nós aqui, Senhor, a grande maioria que somos pastores, temos essa responsabilidade de sempre estar no púlpito, pregando, alimentando as ovelhas. Que todos nós, Senhor, saibamos aproveitar esse tempo aqui, Pai, para nos renovar, para realmente ter o nosso coração aberto, Senhor. Derrama sobre nós aquela unção que Jesus chamou de ouvidos para ouvir o que o Espírito quer falar, Pai. Esta capacidade, esta sensibilidade, Senhor, agrada-te desta reunião, desta celebração, recebe os louvores, a adoração, tudo que nós vamos fazer, Senhor, é para o Senhor, é para adorar o Senhor. Toda esta reunião, esse congresso, ele é todo dedicado a Ti, Senhor. Que o Senhor se agrade, que o Senhor seja glorificado. Nossa oração em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja o Senhor para todo o sempre. Salmo de número 66, assim nos diz: aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Quando nós louvamos ao Senhor, não estamos fazendo a Ele nenhum favor. Muito pelo contrário, estamos sendo beneficiados pelo seu favor. Não é verdade? Uma certa vez alguém perguntou: pastor, por que a gente tem que glorificar, exaltar o nome do Senhor? Eu disse: talvez porque seja que o ego de Deus é muito grande. Muito grande. Todos os dias o Senhor acorda pela manhã, em depressão, abaixo, e os seus servos, glória a Deus, e Deus vai se enchendo, absolutamente. Nada mais longe da verdade. Primeiro porque o Senhor não dorme, diz a Bíblia, não é? O Senhor nem pisca os olhos, na verdade, nem pálpebras não tem, está sempre com a sua atenção voltada para os seus, porque o louvamos,
Porque o louvor é uma das maneiras de nos comunicarmos com Deus, é uma das maneiras de entrarmos nos seus atos, é uma das maneiras de nós dizermos e sermos ouvidos. Eu pergunto aos irmãos: quem daqueles que aqui estão hoje consideram-se inadequados na área do canto? Por exemplo, pastor, eu acho que eu sou desafinado. Quem acha que é desafinado aqui? Tem gente que é desafinado até na palma, né? Até a palma dele. Você, levanta a mão mais uma vez, por favor. Eu me julgo desafinado. Levanta a mão. Só os desafinados. Só os desafinados. Ok. Deixa eu dizer uma coisa para você que se julga desafinado. Eu tenho 2 filhos. E às vezes meus filhos cantam no banco de trás do carro. E eu amo ouvir meus filhos cantarem. E são desafinados. E por que amo ouvi-los cantar? Porque quando eu os ouço cantando, eu não estou buscando afinação. Estou buscando uma comunicação amorosa entre pai e filho. Eu amo ouvir meus filhos cantarem. Porque são meus filhos, pura e simplesmente. Porque nasceram de mim. Porque parecem-se comigo. Eu amo ouvir os meus filhos cantarem. Vocês sabiam que Deus ama ouvir vocês cantarem? Somente, eu posso pedir um favor a vocês? Posso? Só os desafinados em pé. Os demais se sentem, por favor. Só os desafinados. Os demais se assentem, por favor. É verdade, eu estou falando sério. Você que levantou a mão, fique em pé. Você que não levantou a mão, por favor, sente-se. Sente-se. Bom, olha para o seu lado e você vai ver que você não está desafinado sozinho. Primeira coisa. Tá bom? Mas olha como Deus a quem nós servimos é perfeito. As maiores manifestações da graça de Deus se dão em meio à coletividade. E vou mostrar para vocês que quando estamos juntos, a graça de Deus se manifesta de tal maneira que a nossa afinação nasce. Quer ver? Dá um dom, por favor. Diga comigo assim, ó. Tá certo? Vai. Eu já sei cantar. Vamos lá? Os desafinados. Eu já sei. Mas vocês acharam que ia ser fácil, né? Sobe o tom, maestro. Eu já sei cantar. Eu já sei cantar. Eu já sei. Eu já sei cantar. Já chega, né? Agora os afinados, por favor, coloque-se em pé. Vamos louvar juntos. Você viu como? Diga para quem está do seu lado: rapaz, eu sou afinado e não sabia. Razões para agradecermos a Deus. Todos nós temos. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo.
Todo ser que respira, louve e bendiga o Senhor com o coração, com a alma. Todo ser que respira tem a obrigação de bendizer o nome de Jesus. Aleluia! Uma certa vez, foi lá na nossa igreja uma carioca, animada, alta, animada. E ela tinha um hábito de dizer assim: oh, glória! E nossa igreja não é tão animada quanto os cariocas o são. Mas ela jogou uma brasa no meio da igreja toda hora começava a dizer: oh, glória! Será que a gente consegue? Se tivesse pelo menos alguns cariocas aqui hoje, hein? Oh, glória, aleluia. Essa canção que nós vamos cantar é a canção de um carioca, da época da vigília. Amigo, Domício Júnior, fez essa canção muitos anos atrás. Aí você diz: pastor, parece que vocês cantam canções às vezes um pouco antigas. É porque nós acreditamos que a canção, quando está baseada na palavra de Deus, ela vai ser antiga sem nunca deixar de ser nova, porque a palavra de Deus é assim. Os que confiam no Senhor, aleluia, jamais se abalarão. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é
sabiam que as pessoas, quanto mais envolvidas estão com a igreja, a gente já cantou tanto na vida, né? Nós já participamos de tantos cultos, nós já ouvimos tantas mensagens. Como é difícil para pessoas como nós nos desarmarmos, como é difícil. Eu reconheço isso. A começar em mim, como é difícil. A gente simplesmente relaxar, tranquilo. Em Deus, né? Dar aquela derramada assim. Como é difícil. Mas o Senhor vai nos dando graça, né, irmãos? Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai ministrando, ministrando, ministrando. E nós louvamos pelo seu grande amor, tão claramente derramado entre nós. João escreveu acerca de Jesus dizendo assim: Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o A e o Z. Não há nenhuma palavra, não há nenhum pensamento que possa ser urdido sem que passe pelas letras que estão entre o início e o fim. Tudo está em Jesus. Tudo nele se move, diz Paulo. Tudo é por ele, nele, para ele. Assim como a nossa vida. Quantos e quantos sonharam em estar aqui? Quantos quiseram estar e não puderam, por inúmeras razões. Mas você e eu pudemos. O Senhor nos trouxe. Que bom. Talvez você que já tenha vindo várias vezes, mas não. Teve um ano que eu quis estar aqui e não pude estar. Não pude estar. E queria estar. Então existem pessoas que não estão aqui, mas o Espírito delas está conosco. Não deixe que você estando aqui faça com que o seu Espírito esteja muito distante deste lugar. Esteja por inteiro. Esteja integralmente neste lugar. Há uma canção antiga que diz: Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, sim, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Say
Aleluia, Senhor. Ansioso espero o que da sua mão, o grande dia em que tu virá. E então, oh, contigo estarei. Um dia, dois, três, para sempre. Aleluia. Oh, oh, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus. Nós te louvamos, bendizemos e glorificamos o teu nome. Por isso, aplaudimos ao Senhor, que é digno da honra, glória e louvor. Aleluia, 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 louva ao Senhor, exaltado seja o nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, tudo que tenho te entrego a Deus. Aleluia. Diga comigo assim, alto e bom som: vem, Senhor, vem limpar, vem limpar as minhas mãos. E o que mais? Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. A uma só voz, todos nós digamos assim: meus momentos sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido
seja o Senhor para sempre. Aleluia. Podemos tomar assento. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Nós estamos ainda respirando ares das Olimpíadas, não é? Ainda está por vir as Paralimpíadas. Nós estamos no interregno de tempo entre as Olimpíadas propriamente dito e as Paralimpíadas. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rússia foi desclassificada em muitas modalidades, justamente por não ter sido íntegra, não é? Não é verdade? Como a falta de integridade traz prejuízos, não é? Pega a Zimbaeva, por exemplo, ainda que não tenha participado, foi prejudicada pela falta de integridade de outros. Às vezes esse processo de desintegração termina atingindo pessoas ao nosso redor também. Eu estava conversando com alguns amigos hoje e, na verdade, era apenas o reflexo de conversas que eu já tive com outros amigos no sábado, pastores, e nós estávamos perguntando e falando e comentando sobre esse encontro e sobre o tema. E naquela oportunidade nós estávamos perguntando assim: você conhece alguém que é íntegro o tempo todo? Você lida com alguém a qual você poderia apontar e dizer assim: ele não apenas é íntegro, mas é íntegro o tempo todo. Se não houver ser condicional, não houver alguém íntegro o tempo todo, o fato dele não ser íntegro num determinado momento da sua vida, de pronto ele perde o título de integridade. Se você não for íntegro o tempo todo, eu poderia dizer que você não é íntegro. Nem sempre eu fui íntegro. Eu já participei de Olimpíadas também. 1984, eu estava no SESI 263 em Barra Bonita, no interior de São Paulo. Meu professor chamava-se João Vinci. E ele disse: Isaías, você é um grande velocista. E nós estamos precisando de alguém que concorra por nós nas Olimpíadas da cidade, da grande cidade de Barra Bonita. Se você conhece Bauru, por exemplo, Bauru faz parte da grande Barra Bonita. E um bairro de Barra Bonita. E eu me lembro que houve um erro na minha preparação física. As disputas, as eliminatórias que eu fiz do SESI, nós fizemos num quarteirão, outros chamam de quadra. E nós dizíamos que a quadra tinha 100 metros. Na nossa cabeça, as quadras tinham 100 metros. Mas depois, a duras penas, eu fui descobrir que a quadra na qual eu fiz as eliminatórias não passava de 50. Mas eu ganhei a largos passos, mais ou menos como o Usain Bolt. Não, dadas as proporções, né? Ó, Isaí, é uma coisa assim meio... dadas as proporções. E eu ganhei assim, em desabalada carreira, fui muito bem. Ele falou: você vai representar o SESI. Chegou aquele grandioso dia, meus amigos na arquibancada, todos lá me olhando, me aplaudindo, e eu entrei com a bandeira, eu estava com a bandeira e tal, e chegou a hora da corrida, 100 metros. A minha primeira surpresa foi quando eu vi a linha de chegada. Eu disse: deve ter alguma coisa errada, deveria estar bem para cá, mas estava muito para lá. Eu falei: não, mas tudo bem. Naquela semana eu mexi muito com a minha mãe é uma mulher muito nervosa, minha mãe muito brava, uma nordestina muito brava, e eu fiquei
mexendo com a minha mãe, porque eu queria comprar um quichute novo. Porque o quichute é que era o bom. Aqueles 8 negócios que tem embaixo dele, parece uma sola, aquele trem que fica meio salto alto. Quem sabe o que é quichute aqui? Vou tirar a prova dos 9, não é assim não. Comigo as coisas não são fáceis não. Onde é que se amarrava o quichute? Ou na canela ou por baixo. Por baixo. Minha mãe comprou a duras penas um quichute na mercearia. E eu estreiei meu quichute, coloquei meu quichute, chamou o nome Isaías Pereira Silva, e eu fui para a pista, fazendo aquecimento, amarra, amarra. De repente chamou fulano, ciclano, para minha surpresa, chamou um moreninho, magro. Ele veio meio assim como quem não quer nada, mas veio com a bolsinha, ele veio de chinelo e uma bolsinha na mão. Eu achei aquele estranho. Eu falei, mas ele vai correr de chinelo, descalço? Ele sentou-se. O shortinho dele tinha aquela cavinha. Na minha época, lá em Barra Bonita, isso era coisa de gente entendida de corrida. Gente que entende muito de corrida. E aí, que a gente não sabe para onde essa filmagem vai, né? Mas, muito entendido. E aí, eu olhei para aquilo, ele sentou-se, abriu a bolsinha dele, e tirou lá de dentro um par de... Era um tênis diferente. Hoje eu sei que era sapatilha. Nunca tinha visto aquilo. Uma sapatilha, uns cravinhos embaixo, pequenininhos. Eu olhei para aquilo. Fiquei olhando assim. E para minha surpresa, ele tirou também daquela bolsinha. Era um negocinho que você fixa no chão para colocar os pés. Para dar aquele impulso. E ele começou a bater aqui no chão. Tum. Ele era o único. Eu olhei para os outros corredores, ninguém intimidado, eu também, peito de pombo. Olhei ali, estou ali, meu povo acreditando em mim. Eu estava meio desmoralizado, eu vou explicar. Eu estava meio desmoralizado, aquele rapaz. Ele mexeu comigo. Ele mexeu com o meu psicológico. E aí, mas eu tinha um trunfo. Naquela época tinha um seriado chamado Ciborgue. O homem de 6 milhões de dólares. Irmão, estou me sentindo em casa, hein? O homem de 6 milhões de dólares. E aí, eu me lembrava que no filme, quando ele ia imprimir uma corrida muito apressada, tinha um sofrimento. Lembra disso? E eu me lembrava até da música. E eu coloquei aqui na cabeça, eu vou ganhar desse cara igual o Ciborgue. E coloquei na cabeça, E montei uma estratégia. Eu vou fechar os olhos no início e vou sair capega mesmo, sair rasgando mesmo, e lá na frente a gente vê o que dá. E irmãos, botei o dedinho ali, e o cara, pau! E eu saí. Me assim, e saí. Mas, irmãos, pensa num cara que saiu violentamente, mas sai assim, jogando pedra para todo lado. Num determinado momento eu resolvi abrir o olho para ver onde é que eles estavam. Vocês iam me alcançar logo ou não, né? E eu fui, quando eu abri o olho, eu olhei para trás, não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Eu falei, mas... Aí quando eu olhei para frente, todo mundo... Quando eu percebi que o vexame ia ser mais do que a minha vaidade podia suportar, eu dei uma puxada, puxei a perna, e o pessoal do SESI, Isaías, saí pela tangente, não terminei a prova, porque faltou-me velocidade, faltou-me uma sapatilha, faltou-me um negocinho daquele, mas acima de tudo faltou-me integridade. Eu estava mais preocupado com a opinião dos meus amigos do que propriamente dito cumprir aquela etapa. Se eu soubesse que receberia tantos aplausos como aquela moça que chegou toda torta, eu teria ido até o final. Se eu soubesse. Mas aqui não tinha acontecido ainda, então eu não sabia. Então parei por ali, encostei por ali, e por ali eu fiquei. Toda vez que eu vou pregar,
eu dou um corte, tá bem? O pessoal da filmagem. Então agora é que tá valendo, tá? Certo? Não, pessoal, vai começar agora, certo? Graça e paz, irmãos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, no 11º Congresso de Pastores e Líderes, cujo tema nesta noite a ser abordado é integridade. Se Deus nos der graça, vamos meditar sobre esse texto que, a meu ver, é tão importante e que precisa ser abordado, sim, principalmente em meio a pessoas como nós. Esse tema precisa ser dito, redito, falado novamente, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, carecemos de um pouco mais de integridade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Nós estávamos conversando entre os amigos, pastores, lá na IBPAS, e nós começamos a dizer assim, né? Houve lá uma enquete. Já que o tema é integridade, quais serão os personagens bíblicos que serão abordados? E aí alguém falou José, alguém certamente há de falar de José. Alguém falou Jó, certamente alguém há de falar de Jó. E aí vieram outras e outras e outras. E nasceu no meu coração o desejo de falar de uma pessoa que foi íntegra o tempo todo. E esse alguém, Jesus. Capítulo 4, do versículo 1 a seguir, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez te louvamos, bendizemos o teu precioso nome. Tu sabes, ó Deus, das minhas limitações. Tu sabes, Senhor, tudo a meu respeito. Mais uma vez coloco-me nas tuas mãos, pedindo-te, ó Deus, que por bondade, por misericórdia, tu possas, ó Deus, através da minha vida, trazer-nos a todos nós, a começar em mim, uma palavra que descedenta a alma, que mata a fome do coração. Ajuda-nos, viemos a este lugar para alimentarmos-nos da tua palavra, para ouvirmos a tua palavra. Não permita que saiamos daqui, Senhor, vazios. Obrigado pelo o que o Senhor já nos disse, muito obrigado pelas lições já dadas, ó Deus, os conceitos abordados, muito, muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor. Continua a falar-nos ao coração, enche-nos, ó Deus, da tua palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém. É fato que eu vou falar com pastores, vou falar com líderes, e vocês conhecem, e muitos de vocês conhecem as escrituras até mais do que eu. Tem pessoas aqui com muito mais tempo ministerial, com muito mais tempo de leitura e de pesquisa. Mas eu vou dizer a você algumas das coisas que eu creio. A Bíblia nos diz que Deus fez, mas não diz as razões pelas quais Deus fez. A Bíblia diz que Deus
criou a luz, a Bíblia diz que criou os animais, a Bíblia diz que Deus fez majestosamente toda a criação, e ao término de cada etapa está aí esta frase colocada: e viu Deus que era bom. Mas num determinado momento o Senhor fez aquilo que nós chamamos de a coroa da criação, fez o ser humano, e fez o ser humano à sua semelhança. Deus colocou no homem algo que não colocou nos animais, nas pedras, nas plantas. Deus compartilhou com a humanidade algo que certamente nenhum de nós encontrará em nenhum outro lugar, depositado em nenhuma outra nesga da criação. Não há como duvidar que o ser humano é, sim, um ser especial. Deus colocou nele de si. Deus colocou-se e soprou Deus. Esse sopro que havia dentro de si, Ele permitiu exalar e colocar, e o ser humano, a partir de então, passou a ser alma vivente, íntegra, completa, voltado para Deus, desejoso das coisas de Deus, encontrando-se com o Senhor dia após dia. A Bíblia não nos diz qual foi o período entre a criação e a queda. Não diz se foi 1 ano, se foram 2, se foram 3, se foram centenas de anos. O que a Bíblia diz é que, vez por vez, de tempo em tempo, período em período, o Senhor se encontrava com o ser humano e compartilhava com ele do seu ser. Nós fomos criados íntegros, completos, vírgula. Permitam-me colocar essa vírgula, porque íntegro, com I maiúsculo, que não lhe falta absolutamente nada o tempo todo, apenas Deus. Quando nós nos mostramos íntegros, quando nós nos portamos com integridade, nós estamos como que a apoiar-se num Deus que é íntegro por natureza. A nossa natureza se apoia na natureza divina. Nós não somos bons por nós mesmos. Nós tomamos a bondade de empréstimo. Todo ato de bondade nasce em Deus. Não importa por onde ele passe, ele nasce em Deus. Todo ato de integridade nasce em Deus. Deus é íntegro por si. Nós somos íntegros nele. Quando nos parecemos, quando nos apoiamos, quando nos fiamos em Deus, a integridade passa a fazer parte da nossa vida. Foi dito isso com tanta clareza no dia de ontem, hoje pela manhã. Mas esta integridade, para ser integridade com I maiúsculo, precisa passar pelo crivo da adversidade. Precisa passar pela prova. Ela não pode se sustentar pura e simplesmente num ato soberano de Deus. Ela precisa ser uma resposta afirmativa e positiva desse ato soberano de Deus. Deus capacita-nos e respeita e dá-nos a condição de dizermos não a essa integridade. E é exatamente isso que acontece no jardim do Éden. Não coma da árvore, não se aproxime, não se achegue. Ora, é fato, talvez ninguém mais possa imaginar que todos os desdobramentos daquela atitude de Adão, que recaíram não apenas sobre ele, mas sobre toda a humanidade, dores, desconcertos, mazelas, todas as coisas ruins que aconteceram, se deram pura e simplesmente porque um homem, um dia, deu uma mordida mal dada num fruto qualquer. Absolutamente. Era porque aquilo representava uma vontade acima dele. Aquilo representava um ser que estava acima dele. Um ser íntegro em todos os aspectos. E que se ele quisesse permanecer com esta integridade a ele doada, ele deveria continuar a se submeter. Mas a desintegração se deu. E se deu quando? Quando o homem acreditou que poderia ser
aquilo para o qual não foi criado a ser, que poderia andar por caminhos que ele não foi capacitado a andar, que poderia se fazer ou se tornar aquilo para o qual o projeto de Deus nele não estava catalogado para que pudesse ser ou fazer. É esta queda que arrastou-nos a todos, é essa desintegração que alcançou-nos a todos. Então, aquilo que nós chamamos de pecado é exatamente aquilo que vai arranhar, é exatamente aquilo que vai descontribuir para que a nossa integridade permaneça intacta. Por isso que o Senhor tanto nos diz, por isso que o Senhor tanto nos convoca a afastarmos-nos do pecado. A palavra pecado, todos nós que aqui estamos, certamente sabemos, ela tem pelo menos 3 raízes nas Escrituras. A primeira é essa que nós chamamos de iniquidade. A iniquidade está muito ligado a quando a gente troca o certo pelo duvidoso, a gente troca o eterno pelo passageiro. É quando nós nos dobramos diante do falso, tendo condições de nos dobrarmos única e exclusivamente diante do verdadeiro. É quando nós preferimos a criatura ao Criador. Uma outra palavra é transgressão. Transgressão está intimamente ligado a esse movimento, a passar uma linha. Por exemplo, Salmo de número 51, quando Davi percebe que ele transgrediu, perdoa a minha transgressão, quando ele passa aquela linha demarcatória, aquele lugar onde Deus passou e traçou uma linha, não pura e simplesmente para tolir os nossos desejos ou as nossas satisfações, mas para nos resguardar. E a outra, obviamente, é a palavra pecado. Vocês se lembram que lá em Juízes, haviam lá, se não me falha a memória, 600 homens canhotos, que atiravam pedras com uma funda, e diz o texto, e não erravam um fio de cabelo. Essa expressão, não erravam, está intimamente ligada assim, e não pecavam. É quando a Bíblia nos diz que há um alvo estabelecido por Deus, e todos nós capacitados a seguirmos e acertá-lo, nós o fomos, e deliberadamente nós abrimos mão, julgando que os nossos caminhos são melhores do que o Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, é preciso nós compreendermos que na mesma arena, no mesmo ringue em que Adão perdeu, Jesus precisava vencer. É por isso que Paulo o chama do segundo Adão. É por isso que nós somos identificados, não com aquele que foi derrotado, mas com aquele que venceu, é vencedor e sempre o será. E aí então, Jesus, lembre-se, até o seu 30º ano, há muitas elucubrações, muitos pensamentos, nada afirmativamente, mas após os seus 30 anos, no início do seu ministério, a Bíblia nos diz que Jesus desce, vem lá da região nordeste de Israel, vem entre as montanhas pelo vale do Jordão e se achega a João, que está batizando. E o batismo de João é o batismo do arrependimento. João acreditava piamente que se a nação não se voltasse para Deus, não se arrependesse, a manifestação do Messias não se daria. E então, quando Jesus vem com os cabelos esvoaçantes, naquela praia que em nada se assemelha às lindas praias que nós temos no Brasil, ele olha, e no arroubo de revelação ele diz, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se achega, pede para ser batizado, é contestado por João, e Jesus o convence, a fim de que as Escrituras se cumpram. E aí então, deita as águas, ele ao se levantar, surge uma cena Spielbergiana. O Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele. E João vê, porque é João quem dá esse testemunho a posteriori. Eu não o conhecia, mas o Senhor falou comigo, a quem tu vires o Espírito Santo descer, saberás que ele o é. E mais, uma voz rasgou-se o céu e disse uma frase que foi extremamente importante na formação ministerial de Jesus. Tu és o meu filho amado, que me dá prazer, em quem me comprazo. E outro dia eu estava lendo esse texto e eu fiquei um pouco embaralhado com ele, porque na minha mente, no meu coração, eu sempre fui criado num ambiente meritório, sempre. Quem ora mais, recebe mais. Quem jejua mais, alcança mais. Quem ora mais na madrugada, aí alcança mais ainda.
A gente, não é assim? A gente sempre, esse mérito, quem faz mais, agrada mais, e assim. E eu estava pensando, quantos sermões Jesus já havia pregado? Nenhum. Quantos milagres já havia realizado? Nenhum. Quantos feitos extraordinários? Nenhum. E eu tive vontade de me interpor nesta cena e perguntar assim, por que o Senhor ama tanto? Não fez nada. Porque o Pai o amava, não pelos sermões que pregava, não pelos milagres que realizava. O Pai o amava por quem Ele era. Tu és, primeiro, o meu filho. Tu és o meu filho amado. Não és só meu filho, eu te amo. E tem mais, como eu sinto prazer em ter você como meu filho. Como é bom. Tem alguns pastores que aqui estão hoje, procurando agradar a Deus cada vez mais, isso é maravilhoso, mas deixa eu lhe dizer, Deus se agrada de você, não é porque você é pastor. Antes de você ser pastor, Ele já se agradava de ti. Antes de você ser um bom pregador, Ele já se agradava de ti. Antes de você pastorear uma boa igreja, uma pequena igreja, uma média igreja, uma mega igreja, nada disso se apresenta diante de Deus. Imagine eu na minha oração, Senhor Deus, eis-me aqui. Porque às vezes, eu que sou de um berço assembleano, nós tínhamos como prática pregar para Deus nas nossas orações. Amantíssimo e soberano Deus. Eu fico imaginando Deus ouvir essa oração, né? Tu que habita nas nuvens imarcessíveis. Você fala assim com a pessoa do caixa? Não, né? A moça da quitanda? Não? Ok. Tu que habita nas nuvens imarcessíveis. Tu, ó Deus, que conhece o dentro perfeito, o mistério. Tu sabes que a tua palavra diz, dá a impressão que Deus fala assim, é mesmo, meu filho, se você não me recorda, foi até bom você ter falado nesse assunto, porque eu não estava. Você acha que Deus tem Alzheimer, irmão? Pastor, mas ele é tão antigo. Não, meu filho, é eterno. Eterno. E esse Deus precisa colocar a integridade de Jesus à prova já no início do seu ministério. Como sabemos disso? Porque ao sair das águas, final do capítulo 3, vai nos dizer, agora emendando com o capítulo 4, que o Espírito de Deus o levou. Não foi porque quis, não sabe se estava nos seus planos pessoais ou não. Uma coisa se sabe, o Espírito do Senhor o levou. E o levou ao deserto, o lugar que você e eu temos todas as razões do mundo para não desejarmos. Todas as vezes que o Senhor fala que vai nos levar para o deserto, eu engato uma ré, saio soltando pedra para todo lado. Não, Senhor, não, Senhor. Mas é preciso, Isaías. Existem algumas lições que eu só lhe ensinarei lá, nesta sala, nesta classe, no deserto. O que é que me conforta? É que o meu Senhor já passou por ela. O que é que me conforta? É que se Ele passou por ela e eu continuar a andar com Ele, também passarei. E aí então a palavra do Senhor nos diz que existem coisas na nossa vida que sempre estão contribuindo para riscar, para minar, para nublar a nossa integridade. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, até de cunho pessoal, não precisa responder em voz audível. Qual é a tentação que lhe rouba a paz? Qual é a tentação que lhe tira do centro? Qual é a tentação que faz com que as suas pernas tremam? Qual é a tentação que você diria, pastor, resisto a muitas, mas a esta eu devo confessar. Confesso a mim diante de Deus, quão difícil é. Jesus está sendo agora proposto e sendo tentado na maior de todas as suas dificuldades. Por isso, nesta noite eu não vou falar o que é integridade, porque o que é, todo mundo já ouviu. Me permitam, se puder contribuir, fazer o caminho inverso, dizer a você o que não é. Então vou lhe dizer, primeiro, integridade é não se utilizar de subterfúgios para provar a nossa relevância. Isso está no texto? Claro. Vou repetir. Integridade é não se utilizar de subterfúgios para provar a nossa relevância. Diz o texto, chegando-se a ele, o tentador disse, ser condicional, não estou dizendo que você não seja, mas se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Subterfúgios. Subterfúgio é aquele meio artificial que nós empregamos para sair de uma dificuldade, uma evasiva, é a busca pelo atalho.
Jesus está com fome. A Bíblia nos diz que foi no final dos 40 dias, no momento da sua fragilidade, quando todo o seu corpo, do planta dos pés ao alto da cabeça, clama por um pouco de água e um pedaço de pão. Ele chega-se naquele momento em que ele julga que Jesus está no seu momento de maior debilidade. A nossa integridade corre risco justamente quando nós estamos nos momentos de maior fraqueza, de maior debilidade. Mas no reino de Deus as coisas parecem-me que acontecem ao contrário. O que muitas das vezes o nosso adversário não consegue compreender é aquilo que Paulo já nos diz: quando eu estou em fraqueza, quando eu estou enfraquecido, quando me mostro fraco, aí então há uma fortaleza em mim, que não vem do pão, que não vem da água. Há uma fortaleza em mim, porque vem um amparo dos mais altos céus, porque na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, na minha fraqueza há espaço para um agir de Deus, na minha fraqueza Deus encontra um caminho até a minha alma, para me soerguer, para me fazer melhor do que aquilo que um dia fui. Olha para o texto. A proposta era para que Jesus se utilizasse do poder que Deus lhe havia conferido, a fim de provar a sua identidade divina. Se tu és o Filho de Deus, se utilize dos dons que estão a seu dispor. Mostra que o seu ministério tem a aprovação de Deus. Jesus está no início da sua caminhada. Jesus está com a tesoura na mão para cortar a fita do seu ministério. Jesus vai iniciar. Quando nós vamos iniciar um ministério, nós chamamos os amigos para a consagração, nós tiramos fotografia, depois nós vamos para um restaurante comemorar um jantar. O Espírito Santo, quando foi iniciar o ministério de Jesus, levou para o deserto com uma finalidade: para ser tentado pelo diabo. Está com todas as letras, garrafais, sublinhadas, para que todos nós possamos entender. Não há a menor dúvida, não há como interpretar de uma outra maneira. E a palavra do Senhor nos mostra que não há melhor maneira de inaugurar um ministério. Esta é a proposta do inimigo. Cara, inaugura seu ministério de grande forma, de grande pompa. Inaugura o seu ministério dando um grande show de milagre, fazendo da vida um show da fé. Jesus, ao invés de aquecer, Jesus, ao invés de concordar, rebate. Jesus percebe que a sua integridade está sendo colocada em xeque, a sua integridade está em risco. E como é que Jesus rebate? Jesus obviamente queria que a sua identidade fosse autenticada, lógico que queria, mas não queria fazê-lo à maneira do diabo, em hipótese alguma. Queridos, a resposta de Jesus deve ser tão clara e inequívoca em nossos corações. A resposta de Jesus a esse tipo de proposta precisa estar tatuada no coração de nós que somos pastores e líderes. A resposta de Jesus é esta, permitam-me parafraseá-lo. Se tu és o Filho de Deus, a resposta de Jesus é esta: o que me dá garantias de que eu sou filho de Deus não é a minha capacidade de transformar pedra em pães. O que me dá garantias de que eu sou filho de Deus é que há 40 dias atrás eu ouvi uma voz, e essa voz me disse com todas as letras: tu és o meu filho amado, eu te amo. Apesar de tu não ter pregado nada, eu te amo. Apesar de tu ainda não ter realizado nenhum milagre, eu te amo. Você é quem tu és. Tu és o meu filho amado e eu te amo. E essa palavra penetrou no coração de Jesus. Não havia espaço para dúvida, não havia espaço para nenhum questionamento. Se tu és, eu sei que sou. Não é porque sou capaz de transformar pedra em pães, eu sei que sou, porque a palavra do meu Pai continua rebombando na minha alma, porque a palavra do meu Pai continua tatuada na minha mente, no meu coração. Eu sei quem sou. Todos os pastores deveriam ter a sua identidade firmada no Senhor. Quando a nossa identidade está firmada no Senhor, nós dependemos menos do elogio alheio. Quando a nossa identidade está firmada no Senhor, nós dependemos menos da chaleira que alguém possa nos fazer. Nós dependemos menos, nós não perdemos o nosso viés profético. A gente pode dizer aquilo que o Senhor mandou dizer, sem temer perder absolutamente nada, porque quem ganha tudo perdendo ao Senhor é o mais pobre de todos os homens. Mas quem permanece com o Senhor, ainda que perca tudo, até mesmo a cabeça, como João Batista, ninguém é maior do que ele, disse Jesus. Irmãos, qual é a tentação que rouba a sua paz?
O que é que tem feito com que você se desintegre? O que é que tem contribuído para que você se biparta, para que você se frature? Seu ministério, a sua vida pessoal, a sua vida relacional. Quando você olha para si mesmo, como você a vê por inteiro, ou você vê bipartido, ou você vê todo fraturado, todo machucado. Jesus, quando percebeu que a intenção do adversário era fazer com ele, assim como fizera com Adão, fazendo-lhe a mesma proposta, andando pelo mesmo caminho, Jesus soube responder. O que nos dá garantia de que o nosso ministério é aprovado por Deus, é porque um dia, na calada da noite, nas orações, com o joelho no chão, a cara no pó, eu ouvi uma voz no mais profundo da minha alma dizendo: eu te chamei para o ministério. Uma certa vez o Senhor falando comigo disse assim: levarei os homens a reconhecerem aquilo que eu já te dei. Ninguém é pastor depois que recebe a carteirinha. A carteirinha não nos autoriza a sermos pastor em lugar algum. O que nos garante o pastorado é um chamado de Deus, que aí então, reconhecido pela comunidade, pode até nos conceder uma carteirinha, uma identificação. Eu conheço muitos pastores que têm a carteirinha. E eu conheço vários pastores que não têm a carteira. E que todos nós sabemos que é chamado de Deus. Todos nós sabemos. É óbvio que é importante, mas não é o mais importante. Qual é a grande tentação de um pastor como eu? Quando eu olho para igrejas ao meu redor, qual é a grande tentação de um homem como eu? É arriscar um pouco da minha integridade. Qual é a tentação de um pastor como eu na minha cidade, onde a maioria das igrejas do mesmo porte que a minha, todas, se não a maioria, todas elas ganharam terrenos do governo. Todas elas estão compromissadas e todas elas têm privilégios que nós não temos. Mas chegamos até onde chegamos, e todos os membros da Igreja Batista da Paz que aqui estão podem testemunhar. Chegamos até onde chegamos porque a boa mão do Senhor nos levou até lá. E nos levou até lá sem nos corrompermos, nos levou até lá sem abrirmos mão daquilo que Deus nos chamou para fazermos. Qual é a grande tentação de um pastor? É ter, obviamente, os mesmos privilégios que a gente olha ao redor. Quem é o pastor que não gostaria de transformar pedras em pães? Qual é o pastor que não gostaria de ter à sua disposição o poder de Deus para ser usado como bem lhe parece? Eu sou o primeiro deles. Irmãos, e eu devo lhes confessar, já tentei transformar pedras em pães. Que loucura! Às vezes eu olho gente transformando pedra em pão. Eu falo assim, eu preciso transformar também, e eu me esforço. Eu boto aquela pedra e vai. Ah, pãozinho, 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 pãozinho. Irmãos, eu começo primeiro com um pão doce, aí eu desisto, não dá. Pode ser uma bengala, E aí vai, irmãos, eu vou desistindo, vou apequenando. Aí eu falo assim, Senhor, nem que for um pãozinho francês, uma besteirinha. Sabe qual é o problema? É que todas as vezes que eu consigo transformar uma pedra num pãozinho francês, e meu coração se enche de alegria, eu olho, tem gente transformando pedra em broa, tem gente transformando pedra em pão doce. Eu falo, Senhor, aí não dá, eu estou sempre para trás. O que eu entendi é que o meu Senhor também estava sempre para trás. E como é bom andar ao seu lado, ainda que para trás daquilo que a gente vê ao nosso redor. 2. Que não é integridade. Integridade é não nos vermos. Lembram-se o que o bispo Tito disse ontem? Que a integridade passa pelo crivo da visão. Integridade é não nos vermos como indispensáveis. É não olharmos para nós mesmos e, olhando para nós mesmos, termos por tão alta conta que julguemos-nos indispensáveis. Olha o que diz o texto. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Certamente, não tem a menor dúvida. O que é que Deus há de fazer? Deus vai enviar anjos. Imagine, irmãos, início do ministério, levou ao alto do templo. O templo, as pessoas andando para baixo, andando para cima. Lança-te daqui. Já imaginou um ministério sendo inaugurado dessa forma? Jesus se lançando e os anjos em desabalada carreira, num raio de velocidade, o toma pelas mãos e vai colocando calmamente até o chão. Lança-te, afinal de contas, jamais Deus deixaria que você sofresse os danos da queda. Lança-te, certamente o seu ministério vai bombar, certamente tudo aquilo que você precisa e necessita há de acontecer. Esta é a segunda tentação.
Esta é o perigo de ter a integridade de Jesus sendo achatada, arrebentada, é de ser imprescindível, é de sentir-se tão importante que mesmo atirando-se do pináculo abaixo, Deus certamente providenciaria meios para que ele não sofresse os danos da queda. É essa tentação que muitas vezes toma conta do nosso coração, de ficarmos garimpando o amor de Deus, ficarmos exigindo de Deus prova do seu amor. Então a gente arrisca, então a gente faz. Certamente Deus vai dar um jeito, certamente Deus vai colocar a sua mão de graça, de poder, de cuidado. Queridos, talvez um dos maiores pecados de um líder seja o pecado de sentir-se necessário. Eu tenho alguns amigos e nós conversamos muito sobre isso. Essa capacidade que nós temos de olhar para nós e acreditarmos que Deus estaria numa enrascada séria se não nos tivesse ao seu lado. Quando eu ainda era bem mais jovem e eu queria muito ser pastor, eu sempre ouço pessoas dizendo assim: eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor, Deus me tomou. Eu não queria ser pastor, Deus fez isso. Eu não queria. Irmãos, eu sempre quis ser pastor. Desde a mais tenra idade, eu sonhava em ser pastor. Eu queria ser pastor, por isso que eu não reclamo. Eu sempre desejei isso. Eu não sabia o que era ser, agora eu sei. A impressão que eu dei é: dura coisa pediste. Eu sempre quis ser pastor. E quando eu não era pastor e via meus amigos terminando o seminário, eu falava com os céus no mais profundo da minha alma: Senhor, tu estás perdendo muito. Olha eu aqui, Senhor. Eu vejo gente falando: eu não quero, eu quero. Aliás, irmãos, honestamente, eu não sei nem se eu sou chamado de verdade. A impressão que eu tenho é que Deus disse assim: eis que lhe chamo. Eu coloquei na frente: eu, Senhor? Falou: não, o de trás. Eu olhei: ah, tá. Senhor, mas não está nem com muita vontade, está lendo o zap, deixa eu ir, Senhor. A impressão que eu tenho é que o meu chamado foi mais ou menos assim. Eu sempre quis. E qual foi o meu pecado maior? É que um dia eu acreditei mesmo que nada poderia acontecer naquela comunidade, que nada poderia se dar de bom, que nada poderia se alcançar o nível que deveria ser alcançado, se a minha mão não estivesse. Certamente Deus é por mim, certamente Deus me usa com poder e graça, certamente se não houver a mim para Deus usar, quem Deus usaria? Quem Deus usaria? Aliás, antes de eu nascer, eu fico imaginando quantos problemas Deus não deve ter tido. Quando eu falo assim, e nós até num determinado conforto do lugar rimos, quantos de vocês não compartilham com o mesmo pecado que o meu? Quantos de nós não olhamos para a nossa própria vida e acreditamos mesmo que a gente pode fazer o que quer que faça, que lá no final das contas, certamente o Senhor vai colocar a sua mão de amparo e vai fazer com que nós, mais uma vez, retornemos, que nós, mais uma vez, brilhemos e assim por diante. Deus certamente, aliás, irmãos, é justamente porque pensamos assim, que somos imprescindíveis. É quando nós pensamos dessa forma, quando nós agimos como se Deus dependesse de nós, nós nos colocamos num lugar que não nos cabe. E reservamos a Deus um lugar que não é dele. Quantas vezes você já ouviu pregadores oferecendo a Jesus como se oferece uma feira, como se oferece uma fruta na feira? Venha para Jesus, quase clamando pela, venha, dê a Jesus uma oportunidade. Como não entendi? Dê a quem uma oportunidade? Venha, pecador. Você, pecador, quanto mais venha, porque hoje é Deus quem dá a você uma oportunidade. Me lembro daquele pregador de Nova York, morreu há alguns anos atrás, era a Cruz e o Punhal, David Wilkerson. Me lembro que uma certa vez ele testemunha, estava pregando e falando a mensagem da cruz. Aliás, eu era um dos seus grandes admiradores e o sou até hoje, porque o tema central dos seus sermões era a cruz do Calvário, e eu amo as mensagens da cruz. E foi então que ele fez um apelo, e aí então vieram algumas pessoas, e de repente veio um jovem mascando o chiclete, e quando ele percebeu que o jovem estava mascando o chiclete, ele falou: você. Um rapaz falou: você, volte para o seu lugar. Certamente você não entendeu absolutamente nada do que eu disse. Você vem aqui com essa atitude de que vai dar a Deus uma chance de lhe resgatar. Na verdade, você não compreendeu absolutamente nada. Volte, arrependa-se, chore pelos seus pecados e volte. Quem sabe, um dia Deus lhe dará uma outra oportunidade. Quem sabe?
Os nossos púlpitos, os nossos sermões mudariam se a nossa integridade para com a palavra permanecesse, colocando Deus acima de tudo e o homem numa condição de quem é apelante, de quem precisa, de quem necessita. Alguns anos atrás estava pregando sobre a mensagem da cruz do Calvário e a minha mente bipartiu. Talvez eu já tenha dito isso a vocês um dia. Pregava sobre a cruz do Calvário e ainda disse assim: talvez você me pergunte, pregador, o que é que você me oferece hoje? E eu mesmo respondia: absolutamente nada senão uma cruz. Não me oferece um carro novo? Não. Não me oferece o conserto das minhas relações matrimoniais? Não, não ofereço. Você não me oferece um aumento salarial? Absolutamente não. O que é que você me oferece? Uma cruz sobre seus ombros, um instrumento de morte e a submissão completa. Enquanto eu estou fazendo esse discurso, um lado do meu cérebro está assim: hoje é o dia que ninguém se levanta. Diante de um sermão desse, absolutamente ninguém há de se manifestar. Mas para minha surpresa, eu que tenho uma certa dificuldade em fazer apelos, e aqueles que me conhecem sabem disso, naquele dia eu disse: nesta noite eu quero perguntar, quem é que ouviu o evangelho, compreendeu? E você sabe como é que se faz um apelo. Para minha surpresa, foi um dos dias que mais se levantaram pessoas chorando copiosamente, chorando de soluçar. Enquanto elas vinham, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse assim: a mensagem do Evangelho não precisa de desculpas, a mensagem do Evangelho não precisa de maquiagem, pregue-a tal como ela é. Eu tenho os meus, eu trarei os meus. Pregue-a sem detença. E nunca mais deixei de falar do grande amor de Deus através da cruz do Calvário. Não podemos permitir que a nossa integridade ministerial, principalmente no exercício da pregação da palavra, seja afetada por qualquer proposta. O Senhor não está a nosso serviço, muito pelo contrário, nós é que temos o privilégio de o servirmos em toda e qualquer situação. A resposta é justamente esta: não tentarás o Senhor teu Deus. Não fique perguntando todos os dias se Ele te ama. Não fique pedindo provas do Senhor acerca dos sentimentos que Ele tem por sua vida. Há alguns pregadores que agem desta forma, mas você e eu não o faremos. Tentação é esta de que Deus prove o seu amor para conosco à nossa maneira. Tentação é essa proposta para a satisfação do nosso ego. E a resposta deve ser esta: não tentarás o Senhor teu Deus. Não nos achemos imprescindíveis. E para terminar, integridade é não nos apropriarmos de uma glória que não nos pertence. Tudo isso te darei. Olha a glória deste mundo, observe ao seu redor, isso que encanta os olhos, isso que torpece a mente humana, tudo isso lhe darei se prostrado me adorais. A terceira tentação é a dessa, é de apropriar-nos de uma glória, de uma fama, é apropriar-nos de tudo isso que não nos pertence. Hoje pela manhã foi nos feita uma pergunta: por que é que o Senhor não quer que nós toquemos na sua glória? E a resposta foi essa: porque ela está ao alcance. Ela pode ser tocada, é passiva de ser tocada. Mas deixa-me estender um pouco mais esse pensamento. Por que é que Deus não quer que nós nos apropriemos da sua glória? Porque Deus é um Deus egoísta. Deus não quer toda a glória só para somente eu. Eu e tão somente eu. Senhor, Tu és maravilhoso, é verdade, mais. Tu és soberano, mais. Tu és, Senhor, indefectível, também, mais. Tu és inoxidável, e Deus vai... É isso, irmãos. É um Deus que se sacia, ou é insaciável, mediante a glória que nós enviamos aos mais altos céus? Não, é que você e eu não temos estrutura. Nós não temos estrutura para o peso. A glória tem peso. E a estrutura com a qual nós somos criados não foi para suportar o peso da glória. Irmãos, nós não aguentamos 2 elogios encarrilhados. Nós não podemos ver uma caixinha de fósforo, a gente sobe que é da show. Nós não suportamos o peso da glória. E aí, quando a gente a traz para si, nós nos desintegramos. Porque não nos pertence, não fomos criados para isso.
não temos suporte para isso. E aí então o Senhor diz assim: não toque na minha glória, não leve para cima de você o que você é incapaz de suportar. Quantas pessoas trouxeram a glória de Deus para si, e você conhece, você sabe quem é, perderam a cabeça, começaram a colocar fotos enormes. Eu não aguento, né? Eu sempre tenho um negócio. E aquela... Gente, não é? Onde ficou espaço para o meigo nazareno? Onde ficou? Mas tudo isso será seu, e o preço é bobo, é parco, é só prostrar-se, é só adorar-me, é só vender-me a preço de banana a sua alma. A nossa alma foi paga por preço que não se pode mensurar o valor, preço de sangue inocente. Vós não fossem resgatados por ouro e nem prata, não tem ouro e prata nesse mundo que fosse capaz de pagar o que Deus colocou na sua vida, o investimento que Deus fez no seu ministério. Por isso você e eu precisamos nos preservar integralmente fiéis ao nosso chamado. As propostas são muitas, lógico que são. As propostas muitas vezes nos balançam. Ouvimos ontem, lógico que nos balançam. Mas se permanecermos nele, que é íntegro por natureza, se nos apoiarmos nele, que é íntegro por si, certamente também seremos íntegros juntamente com ele. Do versículo 20, do capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 25, nós vamos encontrar Jesus gozando de fama, prestígio. E como é difícil ser gente, como é difícil ser humilde, como é difícil ser íntegro, quando se sabe que é o melhor. Não era isso que dizia aquele grande filósofo chamado Garfield? É difícil ser humilde quando se sabe que é o melhor. É difícil. É difícil se apequenar quando sabe que Deus colocou em você potencial para a grandeza. É difícil. É difícil andar por baixo quando você olha para si e diz assim: eu tenho um potencial tão grande. Antigamente eu pastoreava uma igreja, já disse uma vez, mas a igreja era uma igreja fantástica. Nós tínhamos ali 11 irmãos, 12 irmãos, e eu usei todas as técnicas de evangelismo que eu aprendi na Assembleia de Deus, nos 3 seminários que eu havia sido mandado embora, e eu tinha... E técnicas, e eu usava o CorelDRAW, fazia panfletos personalizados nas irmãos. A igreja bombou, foi para 15, 16, 17, 18, de repente, aí veio para 11, veio para 8, eu falei: mas meu Deus, que é isso? Que é isso, Senhor, que é isso? Ai, ué, Isaías, e aí? Você não é um cara bom? Eu sou bom, hein? Irmãos, eu olhava, eu dizia assim: eu sou demais, irmãos, eu sou o cara. Que quebradeira, que arrebentação, que moída, que só Deus sabe. Só Deus sabe. Ninguém mais sabe. Eu esqueci que eu era filho de uma cortadora de cana. Eu esqueci que eu era filho de uma lavadora de roupas. Eu esqueci que eu era filho de uma varredora de rua. E eu achei que eu era. E eu botei preço na minha alma e encontrei quem pagasse. Até o dia que eu soube que minha alma não tinha preço. Que o ministério que Deus havia me conferido não tinha preço. Tamanho era o valor que tinha diante de Deus. Mas eu me vi assim diante dessas propostas. E eu vejo hoje muita gente vendendo a própria alma em troca de um nome. Mas Jesus fez exatamente o contrário. Jesus assumiu forma de servo. Jesus jogou fora a sua reputação. Jesus não reputou ser igual a Deus. Muito pelo contrário, abriu mão da sua reputação quando sentou-se com as prostitutas, quando comeu com os comilões, quando tomou com os beberrões. Precisamos não ter por preciosa a nossa reputação. Precisamos sim agradar a Deus, não importando a quem desagrademos, pois não importa quem agrademos, se desagradarmos a Deus.
certamente a desintegração já haverá se instalado. Esta é a promessa diabólica. Tu vais ter fama, tu vais ter dinheiro, tu vais ter glória, tu vais ter nome, tu vais ter governo. Tudo isso lhe darei por uma coisa boba, pequena, que certamente não lhe fará falta. O que é? A tua alma. Desce, inclina-te, me reconhece acima de ti. É tudo o que eu lhe peço. E Jesus não faz respondendo. Qual é a resposta de Jesus a essa proposta? Vai embora, afasta-te, arreda-te, deita o cabelo, casca a poeira, distancia-te de mim, pois somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás cultos. E Jesus respondeu isso porque sabia que toda honra, que toda glória, que todo louvor pertencem única e exclusivamente a Deus. Quero pedir aos meus irmãos que venham aqui, por favor. Qual é a tentação que tira você do sério? Qual é a tentação que coloca em risco a sua integridade? Pode ser de manipular o poder de Deus, pode ser de se sentir imprescindível, pode ser de usar o seu talento, o seu dom, a sua própria vida para a glória pessoal. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós devemos andar com Ele e nos posicionar diante das tentações como Ele se posicionou. Lá onde Adão perdeu, Jesus venceu. O que eu gostaria que você não deixasse de levar no seu coração nesta noite é esta frase: entre a fome e o suprimento, há um diabo que busca nos afastar do propósito de Deus. A Bíblia nos diz que somente depois disto é que os anjos vieram e o serviram. Nós não podemos buscar ser servido por anjos enquanto não percebermos que a nossa integridade passou por todos os crivos de aprovação. E certamente todos nós que aqui estamos, se não passamos, estamos passando, certamente haveremos de passar por provas, porque é em meio à prova que a integridade do nosso caráter, que a integridade da nossa vida se mostrará forte, frágil, débil ou então vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou íntegro em mim mesmo, não sou completa em mim mesmo, mas quando nele me apoio, quando nele me fio, quando nele confio, Ele me empresta da sua integridade. E nele, você e eu podemos dizer, somos íntegros em Jesus. Hoje pela manhã, o pastor estava na nossa devocional, falando acerca do fogo do Senhor, dessa necessidade que muitas das vezes nós temos de recobrar, de voltar, de darmos passos atrás, quem sabe para agora pegar impulso e ir de uma vez por todas. E eu me lembrei de uma canção. E essa canção faz referência a nós nos relembrarmos aquilo que um dia fomos. Talvez você está aqui hoje dizendo assim: poxa, poderia ser mais, poderia ser melhor. Eu preciso voltar, como aquela igreja, ao primeiro amor. Eu preciso voltar a praticar as primeiras obras. Eu preciso voltar àquele estado de integridade. Talvez você esteja aqui e observando, fazendo uma autoanálise, dizendo assim: eu percebo que eu estou fraturado, eu percebo que eu estou fracionado. Mas Deus quer juntar. Talvez você veja aqui, só o caco. Escolheu a melhor camisa, trouxe o melhor calçado, mas está só o caco. O Senhor, com a sua mão de amor, quer nos juntar e nos fazer inteiros novamente. Quer nos apoiar no seu colo, no seu peito. Quero voltar ao início de tudo. Se você conhece essa canção, cante comigo. Voltar ao início de tudo.
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever-me eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Irmãos, nós estamos entre amigos. Vocês concordam com isso? Estamos entre irmãos, amigos. Eu gostaria de perguntar a você: você não está vendo a sua integridade em risco? Não há algo que você percebe que tem se aproximado e que por uma razão ou outra balança, mexe, e você diz assim: eu preciso me apoiar no Senhor, eu preciso me abraçar ao Senhor, eu preciso. Talvez você queira que nós o ajudemos em oração. Eu preciso também. Talvez você esteja aqui, veio todo fraturado, todo fraccionado, e o Senhor vem juntar você e quer levar você íntegro, completo. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós já fizemos isso com tantas pessoas, nós falamos isso para tantas pessoas. Será que nós também não precisamos? Será que não há razão também para que isso aconteça? Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo. Venha. Você está entre irmãos, você está no meio de gente que te ama, você está entre pessoas que gostam de você, você está entre pessoas que vão orar por sua vida. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu sei, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
Jesus, o Senhor resistiu e foi até o fim. O Senhor disse: tem de bom ânimo e eu venci. Agora, Senhor, todos nós corremos risco de quebrar a nossa integridade proposta em nosso coração, Jesus. Deus, a tua palavra veio nos levantar e dizer que podemos caminhar, Senhor, fundamentados em Ti, Senhor. Senhor Jesus, guarde os meus irmãos, guarde o nosso coração. Nenhum aqui está livre, Senhor, de tropeçar na integridade proposta pelo Evangelho. Nos ajude, guarde os Teus filhos, guarde a nós, a todos os bispos dessa denominação, a todos os pastores, todos os amigos, Senhor. Guarda os nossos irmãos batistas, Senhor, da Igreja da Paz. Nos protege, nos enche de Ti, Jesus. Ó Deus, esses corações quebrantados que vieram à frente, Jesus, como o meu, Senhor Jesus, que ouvi essa palavra, essa mensagem, Senhor, me tocou e me disse que corro o risco também de tropeçar na integridade. Que o Espírito do Senhor possa estar em nós, nos convencendo cada dia, para que, Senhor, a nossa vida seja reta. Mesmo que saibamos, ó Deus, o quanto precisamos crescer. Que nunca, Pai, nos achemos, ó Deus, necessários, que o Senhor tenha necessidade de nós, mas nos achemos, ó Deus, miseráveis, ó Deus, redimidos sim, mas precisando da força do Espírito Santo para caminhar, Senhor, a nossa caminhada. Nos sustenta, meu Deus, no ministério da santidade, no ministério, Jesus, na caminhada da renúncia, na caminhada da rendição, Senhor Jesus, na caminhada, Jesus, da cruz. Oh, Jesus, é o Senhor o dono das nossas vidas. E com essa mensagem, Senhor, nessa noite, Pai querido, eu clamo ao meu Senhor, que a misericórdia e a piedade cresçam em nós, Pai, para que possamos ser úteis, possamos continuar, ó Deus, edificando uns aos outros, possamos continuar, Senhor, levantando pessoas que se machucam e que caem. Continuamos, Senhor Jesus, tendo piedade, a piedade do Evangelho, a piedade da Tua presença, a piedade do Teu Espírito, a piedade do Senhor na nossa vida. Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado pela igreja do Senhor, muito obrigado. Assim, guarda os Teus filhos, guarde as famílias, guarde cada um, Senhor. Que o poder dos céus tome conta e abençoe a nossa vida, agora, Pai, sempre. Eu me entrego a Ti, eu te peço, não deixe, Senhor, que em algum momento nenhum de nós aqui se ache suficiente, se ache, ó Deus, pleno, se ache, ó Deus, dispensáveis de alguma mensagem que nos chamam ao arrependimento de novo. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Escolhe o irmão que você quer bem. Vamos fazer duplas aí, vamos? Pega o irmão que vem com você, a esposa, o filho, o irmão. Aleluia, aleluia. Cante junto. Digno de louvor,
Você sabia que Deus pode acrescentar a você os dons que você já tem? Nesta noite, já imaginou você um pastor com a capacidade de ver o que o homem não enxerga? Você a capacidade de trazer uma palavra de sabedoria. Vai louvando ao Senhor, louve ao Senhor. Os dons são para a edificação da igreja, e nós precisamos continuar. Você pode se sentar, por favor. Eu vou ocupar mais 3 minutos antes de liberar você. Não sei se o pastor Sebastião já retornou. Já? Está no quarto. O pastor Sebastião teve um pico de pressão arterial, foi para o hospital, foi medicado e já está de volta. Nossa oração por ele. A Kátia pediu para as mulheres aqui, todas as mulheres podem ficar, mas a palavra é para a mulherada da Nova Vida, a mulherada da IBPaz, se quiser ficar e assistir não tem problema, mas a Kátia quer dar 2 minutos, uma palavra rapidinha para todas as mulheres. Após, assim que terminar a nossa reunião, eu peço que você que não é homem, então que você deixe o espaço aqui para elas poderem rapidamente se liberar. Eu quero fazer dar uma palavra para todos os bispos e os pastores, que o pessoal aí da nossa igreja que está gravando, aí a equipe que estava gravando, a equipe também que trabalha com o nosso nome lá no Facebook, no YouTube, e eles vão estar procurando fazer pequenas gravações eles desejam fazer com todos os bispos. Então eu peço que os bispos, dentro da sua folga, aí um tempinho, se apresentem uma palavra para colocar no Facebook de 2 minutos, 3 minutos, uma saudação para o pessoal da Nova Vida que acessa a nossa página. E também vai gravar com alguns pastores uma palavra para o pessoal da rede social, do YouTube, do Facebook, da nossa página oficial lá, Nova Vida do Brasil. Então eu peço que você, por favor, faça essa gravação a pedido do pessoal.
Eu quero fazer um apelo, deixamos o aviso para o final, sabendo que nós íamos passar por esse tipo de bênção tão grande que parece que os anúncios não têm nem sentido, a gente não presta bem atenção, mas eu vou procurar ser bem rapidinho nessa palavra. O pastor Ivan, a Vera, lá da Cande, eles trouxeram uma carta que eles querem entregar para os pastores da Nova Vida, e é um pedido de ajuda. Então, todos sabemos todas as coisas, da dificuldade, do tempo presente, mas a Cande, a Associação Nova Vida, melhor dizendo, ela precisa da ajuda, e o que eles querem é poder, você fazer contato com eles, para eles poderem ir na sua igreja, para eles pedirem ajuda dos irmãos da Nova Vida. Rapidinho, a Cande tem um custo mensal, salarial, que é imposto pelo governo. Tem que contratar uma quantidade de funcionários para a quantidade de crianças, tem que contratar pedagogo, tem que contratar. E eles têm um convênio com o Estado, com a FIA, que é a Fundação para a Infância e da Adolescência, que é do Estado, que o convênio é basicamente para pagar os salários, para pagar a folha de pagamento. Só que você sabe, o Estado está falido, os atrasos são mais de 6 meses e os problemas se multiplicam. Então, se você puder, o que a gente quer é que você passe lá, eles estão ali perto da livraria, eles vão te dar a carta e você converse. Não querem que você ajude de uma maneira, ou que você tire, que você permita que eles façam essa divulgação, esse apelo aos membros das nossas igrejas, ok? Então, eles estão lá, se você puder dar essa palavrinha com eles vai ser bom, ok? Só isso. Boa noite, bom descanso. Até amanhã. Sempre lembrando dos irmãos queridos, a questão do horário, vamos nos esforçar ao máximo para começar na hora e a gente ter bastante liberdade. Boa noite, bom descanso. E? Outra coisa, você sabe como você faz para maquiar o seu IP? O que eu tenho que comprar para maquiar o IP? É o seguinte. Oi, meninas. Tchau, meninos. Não, é rapidinho. Não quero tirar o tempo de vocês também. A gente ainda vai ter uma comunhão. É o seguinte, vocês sabem que esse ano nós não teremos o nosso congresso, né? O nosso congresso, ele é bienal. Então, nós estamos no mês, não. No ano, não, aliás, né? No ano que não vai haver congresso. E nós temos buscado ter uma comunhão e a gente planejou fazer um passeio, né? Um retiro.
O objetivo mesmo é um passeio, porque é um período curto. E esse passeio, ele estava com uma data, já a gente tinha agendado uma data, mas em função de algumas coisas que aconteceram, de falta de comunicação mesmo, de inexperiência, né? Nós não marcamos, a data não é essa não, a palavra não é essa, é uma outra palavra, nós não seguramos a nossa data com o hotel. E o que aconteceu é que nós perdemos a data, um outro grupo ocupou essa data. E nós planejamos, pensamos e mudamos a nossa data. Então, houve, né, alguns desacordos, como sempre, né? Essa data não podia, na outra podia, gente que não podia na outra, oba, vou nessa, né? Eu vou trabalhar nas eleições, né? Eu sei de tudo isso, né? É difícil que a gente consiga reunir todo mundo, né? Eu estava aqui, eu tentei filmar, né? Desde ontem eu estou filmando para mandar para as meninas da IB Paz. Nós temos um WhatsApp das esposas de pastores, onde nós compartilhamos algumas coisas, onde nós pedimos ajuda, pedimos oração, trocamos figurinhas, rimos um pouco, brincamos um pouquinho com a Cristina, né? De vez em quando a Cristina bota lá uns quiz para a gente, né? A gente quase esquenta a cabeça lá, querendo descobrir quais são as respostas. Eu sei que nem todo mundo gosta de participar, mas é uma ferramenta, né, importante. Nós não temos como fugir da tecnologia, gente. Meu marido, quando a gente vai dormir, ele fala, desliga esse negócio. Porque pior do que as mulheres de pastores são as mulheres da minha igreja, que são as Déboras. Que é plim, 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 plim. Você fica assim, 5 minutos sem ver, quando você vê as Déboras, já tem 80 coisas lá, sabe? Então, mas, gente,